Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Leonardo, seu professor de filosofia. Nós vamos começar hoje, então, uma revisão daquele conteúdo que a gente viu dos pensadores pré-socráticos. Quem são os pré-socráticos? São aqueles pensadores que vêm antes de Sócrates, que ajudaram aí nesse processo de transição da cosmogonia, de uma cosmovisão, para o surgimento da cosmologia. Bom, vocês devem bem lembrar, desses dois conceitos, são muito importantes aí. A cosmogonia e a teogonia são visões de mundo onde os deuses, têm um papel muito importante aí, ok? Já a teogonia, a gente diz assim, porque é uma visão ligada aos deuses, não se confunde com a cosmologia. O que é cosmologia? É a visão racional sobre o mundo, ok? Bom, então a gente vai iniciar fazendo aí a apresentação de Tales de Mileto. Quem é Tales de Mileto? Foi o primeiro cosmólogo, vamos dizer assim, e ele começa então com aquelas ideias de que tudo veio da água. No nosso livro, lá na página 26, Tales de Mileto trata lá sobre a questão da água. A água é o princípio de todas as coisas, não é verdade? E a gente pode ver as próprias palavras de Tales. Por que Tales de Mileto? Mileto é a cidade onde ele nasceu, tá ok, gente? Os pensadores são conhecidos assim, como Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, porque eles nasceram numa região onde havia, de certa maneira, o domínio dos gregos. Se a gente vê aqui direitinho, nesse mapinha, a gente percebe bem aqui que Tales, Anaximandro, Anaxímenes, no seu canto, se a gente vê aqui em amarelinho, aqui de baixo, aqui bem no centro do vídeo, a gente percebe que Tales, Anaximandro, Anaxímenes, eles vieram dessa mesma cidade, de Mileto, ok? Que era uma das, vamos dizer assim, cidades gregas dessa época. Bom, o que é interessante a gente pegar, Todos esses pensadores que estão no mapa aí são os pensadores pré-socráticos, ok? São pensadores que iniciaram esse processo de busca do arqué, busca do sentido da vida, mas não no sentido existencial, tá? Quem vai falar do sentido existencial, vocês vão ver, vai ser Sócrates. Mas eles são pensadores que vêm antes de Sócrates. Eles estão preocupados com a origem da physis, da natureza. Esse termo é muito importante, origem da physis, da natureza. Por que a natureza é importante? Porque eles estão procurando aí o sentido da existência do universo, de onde veio. Aquelas explicações mitológicas, onde os deuses têm uma influência muito importante, essas explicações elas caem por terra, pelo menos para esses filósofos. Não de forma geral, tá, gente? A sociedade ainda não está preparada para receber conhecimentos filosóficos, racionais. Então eles, aos poucos, num lento processo, como diz Jean-Pierre Vernant, um dos grandes pensadores da mitologia e da filosofia grega antiga, ele fala isso, é um lento processo, ok? Não foi da noite para o dia. Então a gente percebe que a questão do logos é uma questão a longo prazo, não é verdade? E o que Tales tem para nos mostrar? Bom, Tales vai falar para a gente, se a gente olhar o texto aí, ele está falando para a gente que tudo veio da água. A água é o princípio de todas as coisas, não é verdade? Se a gente pensar com a mente de Tales, Tales está tentando, gente, de certa forma, fazer ciência, a seu modo, claro. Porque Tales ele não fica satisfeito com aquela resposta de que tudo vem dos deuses, que os deuses são os elementos da natureza. Então ele acredita que a água, dos seus estados físicos, ela se parece com tudo que existe no universo. De certa maneira, a gente percebe uma coisa interessante, que é o seguinte: se a gente pegar a água nos seus estados
né, sólido, líquido e gasoso, ela se parece com tudo que existe no universo, não é verdade? Então, por exemplo, a água, ela, ela pode ser um modelo, né? Todo ser vivo tem água. Tudo que existe possui água. A água, para Tales, ela tem quase um significado divino, mas ele não tenta, de certa forma, né, ligar essa divindade aí à água, ok? Então, por isso a gente pode falar sem medo nenhum que o Logos começa a partir desse desligamento da explicação mítica por uma explicação racional, ok? E olha que interessante, se a gente pegar, né, o significado da palavra logos, olha aí, logos significa razão, palavra, discurso, né? A palavra logos, ela tem um significado muito interessante também, ela tem uma explicação, né, vamos dizer assim, por trás dela, ela vem do verbo logere, né, que daí que vem o verbo colher, porque logos, né, daí que vem a palavra legume, do logos, muito engraçado, né? Mas é tirar algo, né? Extrair algo de uma outra coisa. O logos tem a ver com isso, né? Então, olha só uma coisa importante. Então, para Tales, a água é o princípio da vida, é o princípio de todas as coisas, ok? Para a gente finalizar a nossa videoaula, então eu peço para vocês imaginarem, por exemplo, de acordo com Tales, né? Imagine que alguém hoje explique que tudo, né, é crise econômica. Tales falaria, se ele tivesse vivo, essa frase, se ele tivesse aqui, né, que tudo o que está acontecendo no universo é uma crise econômica. Ou seja, a água, ela se parece aí, né, com tudo aquilo que traz a vida, que traz a explicação de todas as coisas. Essa metáfora do tudo é crise econômica, tá, gente, no texto aí, é só para a gente imaginar uma explicação que generaliza todas as coisas, uma explicação trivial. Né? E o que é uma explicação trivial? Que explica todas as coisas. Né? Tales, querendo ou não, ele cai nesse tipo de explicação trivial. A gente vai perceber que os pré-socráticos, eles, apesar de quererem iniciar uma ciência, mas eles não têm ainda um caminho construído para iniciar essa, vamos dizer assim, essa ciência, né? Vai ser aos poucos, vai se descobrindo. A gente, então, na nossa próxima videoaula, a gente vai ver aí, né, Anaximandro de Mileto e as suas ideias. Muito obrigado, um beijo para vocês, até a nossa próxima aula.